Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao Abril do Livro da Casa da Educação. Como vocês sabem, a Casa da Educação promove uma série de palestras gratuitas para o mercado editorial em comemoração ao mês do livro, que é o nosso Abril. Teremos ainda um evento especial com Pedro Herz, da Livraria Cultura, e com Tomás da Veiga Pereira, da Editora Sextante, no dia 23 de abril, data em que se comemora o Dia Internacional do Livro e do Direito do Autor. Hoje, nosso webinar é com a Rejane Dias, do Grupo Autêntica, que falará sobre o tema Como formar catálogos diferenciados. Boa noite, Rejane. Boa noite. Antes de passar a palavra para a Rejane, eu gostaria de passar algumas orientações técnicas para vocês. Por favor, deem preferência para o Google Chrome e fechem as demais janelas para melhor navegação. Caso tenham perguntas, fiquem à vontade. Digitem hashtag e a pergunta que eu a farei para a Rejane no momento mais oportuno. Muito obrigada. Rejane, a palavra é sua. Obrigado pelo convite. Eu montei um PPT para a gente ter realmente não só a noção de como é que o Grupo Autêntica conseguiu organizar suas linhas de publicação, mas também, acho que a coisa mais importante que eu tenho a dizer é que nada disso foi, ao longo desses 20 anos, acontecendo com muito planejamento. Muita coisa foi acontecendo por acaso, em função de acertos, desacertos, encontros, desencontros. Eu acho que talvez nos últimos 3 anos, e foi muito interessante que eu, organizando esse arquivo, eu me dei conta que talvez nos últimos 3 anos apenas é que a gente conseguiu ter muito mais clareza, avaliar com muito mais critério quais são os caminhos que a gente pode seguir daqui para frente. É mais ou menos como se a gente tivesse ficado 15, 16, 17 anos batendo a cabeça, até no bom sentido, para agora conseguir ter claro quais são os critérios que vale a pena a gente considerar na construção de novos catálogos. Então eu vou começar aqui mostrando os selos da Autêntica. É interessante que o selo com mais resultados, o mais vendedor, ele escapou dessa tela aqui, eu não sei se na formatação. Mas a gente tem aqui, então, a Autêntica, que é o que originou, de fato, o grupo. Autêntica Infantil e Juvenil, um selo criado em torno de 2007, 2008, para a gente, principalmente, participar das vendas governamentais. Claro, a história da Autêntica, do selo Autêntica, também passou pela publicação de livros da área de educação, de pedagogia, portanto, para os programas também de formação de professores. Aí a gente, obviamente, começou a perceber uma possibilidade enorme, uma porta aberta para publicar também livros infantis para as compras governamentais. Então a gente tem aqui a contratação da Sônia Junqueira em 2008, exatamente para desenvolver um selo que pudesse publicar livros de qualidade de literatura para os programas de governo. Nós temos a Nemo, que foi um selo que nasceu mais ou menos em 2008, também em 2009. Esse selo foi criado para publicar histórias em quadrinho. Hoje ela publica com muita força o que a gente chama de graphic novels. Eu vou mostrar o projeto da Nemo em breve. Vestígio, que é um selo mais recente, também um case importante, porque é um case que começou publicando livros policiais do jeito que nós achamos que daria certo. E depois a gente chegou à conclusão de que fizemos uma construção completamente equivocada, baseada no nosso gosto pessoal, baseada em achismo, baseada no meia dúzia de amigos que gostavam desse tipo de literatura. Bom, aí a gente tem a Gutenberg, que vou mostrar o selo daqui a pouco para vocês, que foi aquela editora criada lá em 2002, 2003, a Autêntica começou em 1997, então lá para 2002, 2003, nós inventamos um selo que chamaria Gutenberg, só para não publicar no selo Autêntica aquilo que, em tese, podia envergonhar o selo Autêntica. Então, ou seja, sabe aquilo que a gente achava que era feio publicar? Aquele livro o livro que a gente procura hoje com muita ânsia, né? Que é o livro vendedor. Então, eu era uma editora que achava que o livro vendedor, portanto, o candidato a best-seller, o livro comercial, ele poderia denegrir a imagem dessa editora sóbria, de qualidade, que era Autêntica. Então, vamos passar para essa próxima tela aqui, que eu acho que fica muito claro como começou a Autêntica. Criação de coleções de CTP. Ou seja, livros da área livros científicos, técnicos e profissionais, basicamente da área de ciências humanas e ciências sociais. Então tem alguns exemplos aqui que mostram que o início foi com a área de educação de fato. Letramento, que é um livro da Magda Soares, 500 anos de educação no Brasil,
jogo das diferenças, política que trabalha na escola, quer dizer, começamos pela educação. Aliás, começamos por uma área que as pessoas nem consideram nobre, né? Que é a pedagogia. A gente ia em livrarias, eu ia em livrarias e via várias sessões nas livrarias, psicanálise, artes, filosofia, mas pedagogia, não existia pedagogia. Depois eu fui descobrindo que na pedagogia, pelo menos naquele momento, que várias áreas do saber se cruzavam. Filosofia, literatura, tudo passava pela pedagogia. Então, 1997, quando a gente começou, publicamos 2 títulos. De 98 a 2000, desorientamos, né, porque é muito prazeroso publicar, e fomos logo publicando nesse período 50 títulos, o que era uma coisa completamente fora de propósito. Aí, em 2001, eu falo isso com muita sinceridade, que a gente praticamente faliu, eu praticamente fali, perdi tudo que eu tinha, e foi daí que eu comecei a entender que publicar livro não é para os fracos, ou seja, não é brincadeira. Você constrói uma empresa que tem que ser medida por uma série de instrumentos que funcionam para qualquer empresa. Bom, aí a partir de 2002, 2003, que a gente começou, obviamente, eu principalmente, a ensaiar novos caminhos, mas eu comecei a repetir os mesmos erros. Por quê? Porque a coisa mais importante naquele momento era eu me despir de fato desse preconceito de publicar livros mais vendedores e de certo me aventurar um pouco mais, né? Então, olha, nessa outra tela fica muito claro que também o livro de entretenimento, o livro de interesse geral, começamos a publicar errado, porque foi criado então esse selo Gutenberg, né, como eu disse, outro selo para driblar o preconceito, para não publicar na Autêntica aquilo que era vendedor. Eu escolhi um livro que era um livro delicado, que chama Gritos no Vazios, a história de Maribel. Bom, e de fato achei que, pela temática, que é uma história, é uma biografia incrível de uma criança inglesa que matou outras 2 crianças. Ela tinha 11 anos de idade, ela matou outras 2 crianças, é um grande case. Aliás, está um momento agora oportuno de reeditar esse livro, porque a Netflix tem feito as pessoas adorarem esses temas ligados a abuso sexual, serial killer, etc. Tal. Mas enfim, 5.000 exemplares, acordei com a Saraiva 100.000 marcadores. Depois eu descobri que talvez naquele momento, há 15 anos atrás, as pessoas, os brasileiros, as mães, os pais, não tivessem muito interessados em ler um livro que discutisse, entre outras coisas, a questão do abuso sexual. É uma grande história, mas é isso eu percebo até hoje no mercado brasileiro. Parece que alguns temas são temas dolorosos e delicados, nem sempre as pessoas querem enfrentar. Então não seria exatamente aqui um livro de entretenimento, mas era diferente do catálogo de ciências humanas e ciências sociais que a Autêntica estava publicando. Bom, então, quando é que eu comecei realmente a entender mais o negócio do livro? Eu tenho uma amiga que fala que eu contratei um psicanalista empresarial. Por quê? E eu identifiquei essa pessoa num curso da CBL. Fui fazer esse curso, era um curso para editores, e a primeira coisa que essa pessoa perguntou, ele se chama José Carlos, ele perguntou o que nós, cada um dos editores que estava ali, queria com a sua editora. Cada um deu explicações mais românticas, né? Ninguém falou que nós desejávamos ter lucro com as nossas empresas. Eu mesmo perguntei para ele lá em alto, bom tom, você esperava que disséssemos que queremos lucro? Quer dizer, ele riu, ou seja, para a gente ver como que era amador, e talvez em muitos aspectos ainda é o negócio do livro. As pessoas não tinham nem coragem de dizer que elas queriam uma empresa para ser lucrativa, né? Bom, então, quais os problemas que ele identificou? Nós tínhamos um trabalho efetivo de prestação de serviços, fazíamos materiais, livros inclusive, como uma agência de comunicação. Eu tinha essa empresa, aliás, essa empresa existe até hoje, antes de me aventurar no mercado de livros. E eu achei que é muito fascinante publicar livros, eu achei que eu já podia abrir mão desse braço de negócio. Então, esse foi um dos erros. O endividamento bancário da empresa ficou muito alto nos primeiros anos. Não existia um planejamento editorial. As pessoas me ligavam, queriam publicar livros, ou alguém dizia, olha, fulano de tal mandou eu te procurar, e eu achava bacana o livro e ia publicando. Não existia plano de metas. Quer dizer, hoje a gente tem meta semanal, e não há nenhuma vergonha em relação a isso. É preciso saber quanto é preciso vender mês a mês, para a editora sobreviver, para a empresa sobreviver.
E tem gente para vigiar essas metas, tem gente para desenvolver essas metas e para vigiar. Giro muito menor que o esperado, claro. O primeiro livro que eu fiz foi logo 2.000 exemplares. Era um livro sobre a censura católica, leitura de romance. Tem 20 anos depois, esse livro até hoje, esses 2.000 exemplares até hoje não foram vendidos, né? Falta de noção de gestão, como a diferença entre custo e investimento. Por exemplo, se um autor, que nem era um autor vendedor, queria fazer um lançamento em Salvador, eu deixava e pagava para ele ir a Salvador, nem sabia o que era curva ABC de resultados. Então, não era fundamental nem importante que esse autor fosse a Salvador, mas eu me sentia constrangida de dizer que ele não podia ir a Salvador, que o custo não justificaria. Quer dizer, eu estava tão preocupado com a avaliação, com o julgamento das pessoas, isso vale muito para quem está começando sua própria empresa, que eu me sentia constrangida em falar não, de fato. Bom, gastos com livros que não representavam no faturamento. Nesse caso, o lançamento em Salvador de um livro que vendia 300 por ano não faz o menor sentido. Inexistência de curva ABC e esse preconceito editorial que permaneceu por muitos anos. Eu acho que eu só perdi muito fortemente isso quando a gente começou a publicar a Paula Pimenta. Que a Paula Pimenta nos permitiu, de fato, construir um braço de negócios, de livros de entretenimento e, obviamente, que sustentou a editora e continua... ela é muito representativa até hoje, mas não só a Paula, mas o que veio com o aprendizado desses livros de entretenimento para a juventude, para a jovem, da Paula Pimenta. Bom, então aí a gente começa, de fato, a entrar nesse processo de gestão, um processo mais maduro. Tá? Além de voltar para prestar serviço, para ajudar nesse caixa do livro, o livro, eu imagino que é um capital de giro de uma empresa para publicar livros. Você começa a publicar ou a trabalhar no livro muito tempo antes, tradução, revisão, etc. Tal. Aí você lança esse livro, X meses depois, muitas vezes você já pagou esse advance internacional, nacional, 1 ano antes. Bom, aí você conseguindo para 30 dias, a livraria te pede 60, hoje 90. Então, é como se fosse um capital de giro de 6 meses. É muito difícil uma empresa ter isso nos primeiros anos. Então, é importante sim, a gente gosta disso até hoje, de produzir para terceiros, fazer aqui um livro para uma fundação, fazer cartilhas, revistas. Eu acho que isso faz sentido. Rejane, aproveitando isso que você falou, o Sérgio Reis Alves está perguntando como você acredita que nós podemos formar leitores em série num país como o Brasil que publica tantos livros? Bom, a gente acho que pode fazer uma aula inteira só sobre isso, né? Porque a minha preocupação hoje, por exemplo, na editora, inclusive para isso, para formar catálogo, é primeiro identificar que leitor é esse. Porque com essa ascensão dessa classe C, vamos pensar aí a partir sei lá, 2008, 2010, 2012, eu percebi o interesse enorme das editoras em publicar para esse público que em tese não era um público com uma história de leitura. Era um público que estava passando a ter acesso ao consumo de livros. E a gente até hoje não sabe se esse leitor que começou a ler livros mais simples, livros mais populares, livros, a gente fala que é uma literatura mais flat, a gente não sabe até hoje se esse público ele fez um upgrade para uma literatura de mais qualidade. O que eu acho é que desde 2008, 2010, é que a gente já vem atuando muito fortemente, e acho que nós vamos falar em termos de Brasil, tanto os governos estaduais, federais e municipais, e as editoras de modo geral, a gente tem atuado muito na formação de leitores. Você tem muito mais programas consolidados de estímulo à formação do leitor do que tinha há décadas atrás. Agora, vamos imaginar que conjuntura seria essa favorável ao negócio do livro e à formação de leitores. Acesso a um livro nas bibliotecas, um preço de capa que seja mais acessível. Agora, eu acho que com a isenção de PIS e COFINS para o negócio do livro, isso de certa forma aconteceu. Eu acho hoje, no Brasil, proporcional a outros países, o livro ele é barato, mesmo se você considerar a renda per capita, o livro não é um objeto caro, tá? Que mais que a gente pode considerar como... ok, não temos um programa de bibliotecas públicas no Brasil, isso é, eu acho, uma das grandes falácias do país, né? A gente não tem uma hora de leitura nas escolas públicas, eu não vejo isso. Apesar de vermos os cantinhos da leitura, as compras dos PNBS passados, agora um PNLD literário que envia livro para as escolas do país inteiro, a gente não sabe se há dentro do espaço da escola programas de incentivo à leitura, porque a gente não sabe nem se o professor está preparado para formar esse pequeno leitor. Então, assim, como formar leitores em série, eu acho que é um trabalho
de muitas frentes e há muitas mãos e que tem que envolver o poder público, as empresas, as editoras, os professores. Eu acho que os assuntos mais complexos que tem. Mas eu acredito que nos últimos anos o interesse pelo livro ficou muito mais evidente. E eu tiro muito isso. Eu sei que hoje as bienais dos livros elas têm a presença maciça dos jovens, mas eu cheguei a fazer um teste em 2015 no Rio de Janeiro. Eu pedi para o caixa, os caixas naquele dia, perguntarem para todos os jovens que estavam ali se eles estudavam em escolas públicas ou privadas. E deu meio a meio, que isso me surpreendeu muito. Eu achava que aquele consumo de livros ali, por aquela juventude que carregava pilhas, tinha até um rally, né? Quem comprava mais livros e que postava na internet, olha, eu comprei essa pilha. Eu achava que aquilo era basicamente comprado por jovens que estudavam em escolas privadas e com famílias que tinham um certo poder aquisitivo. Não, é um preconceito, inclusive, isso, né? Você tem jovens do país inteiro, seja escola pública ou privada, querendo formar sua biblioteca pessoal. E no nosso caso, como a gente tem todos os e-books de todos os selos disponíveis, o resultado menor que a gente tem é com livros para jovens. Rejane, a Priscila Ribeiro pergunta qual a diferença entre selo e catálogo. Não, então, primeiro que as pessoas perguntam a diferença entre selo e empresa, né? Então aqui a gente tem um grupo editorial chamado Autêntica e esse selo mãe, digamos assim, guarda-chuva Autêntica, é quem vende todos os livros do grupo no mercado. Então ele vende os livros da Gutenberg, da Vestígio, da Nemo, da Autêntica Infantil, ou seja, é um CNPJ só para vender todos os livros no mercado. Mas cada um também é empresa? Sim, cada um também é empresa. Por quê? Porque se a gente for participar de um programa de compra governamental, os livros são inscritos por CNPJ. Essas empresas existiam, sempre existiram, mas a gente fez uma junção, a gente fez o que a gente chama de incorporação, para que uma empresa só vendesse esses livros no mercado de livraria, exatamente para a gente também crescer no ranking, para a gente ter um resultado maior. Então, o selo é a marca, tá? O brand é a marca. Selo Autêntica, selo Autêntica Business, selo Gutenberg, selo Nemo, selo Vestígio. Agora, cada um desses selos tem o seu próprio catálogo. E, normalmente, esse catálogo é definido em função do público-alvo desse selo. Então, qual é o público-alvo da Nemo? Quem é leitor de quadrinhos, leitor ou leitora de quadrinhos. Quem é o público-alvo hoje da Vestígio? Leitores de livros sobre Segunda Guerra, divulgação científica. A gente acabou de publicar um livro chamado Neandertal, pegando um pouco carona no sucesso do Sapiens. Mais editoras vão publicar sobre os Sapiens e sobre o Neandertal. Isso é uma coisa muito comum em quem publica na área de trade. Um livro, num certo segmento, começa a fazer sucesso, é natural que outras editoras comecem a publicar no mesmo segmento. Então, cada selo tem o seu próprio catálogo e é saudável que cada selo tenha um catálogo que não trombe com outro selo, sendo no mesmo grupo. Senão, também os editores, cada selo e cada catálogo tem o seu publisher, seu editor, senão cada um vai competir com o outro. Quer dizer, até acho que isso é saudável de vez em quando, mas isso não é o mais produtivo. Portanto, se você perceber o catálogo da Gutenberg, da Vestígio, da Nemo, da Autêntica, Autêntica Infantil, Autêntica Business, vai estar muito claro que cada um tem o seu próprio catálogo e conduzido por um editor específico. Hoje a gente não tem. A gente tem um caso em que um editor, ele é editor de 2 selos, mas normalmente cada selo tem o seu editor. Então, como a gente retoma, então, eu queria voltar nisso, que é muito importante, porque não existe catálogo saudável sem planejamento. Então, como é que a gente começa essa fase de gestão e de planejamento? Então, a gente começou, sim, a participar em programas de compra de livro para formação de professores. Começamos a ter processos de avaliação, fez o livro, vendeu, não vendeu, por que não vendeu? Quer dizer, conversar sobre resultados. As pessoas têm dificuldade em enfrentar o fracasso de alguns projetos, eu sinto isso, eu tinha muita dificuldade. Essa criação desse catálogo mais vendedor, o selo Gutenberg, e aqui nós estamos falando de 2005 e 2008, esse processo de reavaliação, e justamente em 2008 a gente publica o primeiro livro da Paula Pimenta. E eu vou entrar nesse case que eu sei que todo mundo tem muita curiosidade. Começamos a avaliar catálogos estrangeiros, tanto que a primeira ida minha a Frankfurt foi em 2007. É fundamental publicar livros estrangeiros. Por quê? Porque, de um modo geral, um livro estrangeiro ele já foi testado. Você já sabe se ele deu resultado ou não, ele já está pronto. Então, ou seja, o processo de produção é um processo com... Não é que ele vai dar certo no Brasil, mas é que
faz muito sentido que a gente compre um livro pronto fora do Brasil e traduza para o mercado brasileiro, se esse livro, obviamente, tiver alguma adequação com o mercado brasileiro. E uma coisa fundamental, projeto comercial, relacionamento comercial, aproximação com redes de livrarias. É uma ousadia é sempre um conceito positivo, uma pretensão de um editor achar que ele pode publicar o seu livro sem fazer um trabalho, um planejamento comercial ao mesmo tempo. Onde ele vai colocar, como ele vai colocar, que tipo de conversa, portanto, de venda, entre aspas, ele tem que ter com esse comprador de redes, até antes do livro ser produzido, tentar sentir qual é o grau de interesse, definir uma tiragem em função do interesse de cada rede. Você tem que construir um mapa de colocação. Claro que a gente aprendeu isso de 5 anos para cá, porque durante 15 anos a gente fazia e mandava para as redes, sem esse trabalho de costura, de fato, né? E aí vem Paula Pimenta. Eu queria também deixar muito claro que, assim, fica parecendo que um belo dia a gente garimpou uma autora chamada Paula Pimenta, descobriu essa autora. As coisas, de modo geral, não acontecem assim. Uma pessoa ligada à editora disse que tinha uma filha de uma amiga com um livro muito interessante. Eu peguei esse livro com muito prazer. Até hoje a gente recebe muito, sim, indicação dos amigos, da editora e tal, por que não? E ficamos com isso uns 2 anos sem dar muita atenção. Esse livro da Paula chegou em 2006 na editora. Só em 2008, de fato, que a gente publicou o primeiro livro da Paula. E publicamos porque duas das pessoas da equipe, de fato, leram e adoraram. Olha, essa moça tem borogodó, tem algo aqui. Só que a gente publicou até do jeito errado. A gente nunca tinha publicado ficção, ainda mais juvenil. A editora era uma editora de CTP, de livro da área de Ciências Humanas e Sociais. Então a gente publicou essa primeira capa da esquerda, se ele puder mostrar, que é uma capa que parece como fazer filme. Tá vendo aqui, olha, dá para você mostrar? É o primeiro, fazendo meu filme. Quem olha para isso pensa que é um manual de cinema. E tinha distribuidor que achava mesmo que era um livro técnico sobre filme. Numa editora de CTP, publicar isso, não parecia que isso era, de fato, um livro de ficção. Bom, e não aconteceu muita coisa. Ela trabalhou o livro no Orkut, esse livro do tempo do Orkut. Em 2009, ela quis publicar o segundo volume. Aí eu achei estranho isso. Quer dizer, será que o livro deu certo? Ele tinha vendido 600 exemplares num ano. Não era um número extraordinário, mas era um número que me chamou a atenção. Uma autora de Minas Gerais, divulgando muito pelo Orkut, uma história que era sempre muito elogiada, e aí ela quer fazer o segundo volume. Aí eu resolvi ir para as lojas. Veja bem, eu nunca tinha ido para as lojas para ver como as outras editoras do mercado estavam tratando esse nicho juvenil. Quando eu cheguei lá, eu assustei, porque existia, inclusive, um projeto estético, uma unidade gráfica em torno desses livros juvenis, feitos por várias editoras. Então, repaginamos a Paula Pimenta. Essas 2 capas aí, depois, fazendo meu filme 1, criamos um subtítulo, A Estreia de Fanny, fazendo meu filme 2, acho que é Fanny na Terra da Rainha, ou seja, aí depois, em 2000, não me lembro, 2013 ou 2012, lançamos a segunda série, quer dizer, a primeira série é ancorada numa das garotas, que é a Stefania, a Fanny. A segunda série, Minha Vida Fora de Série, é ancorada na Priscila, amiga da Fanny. Quer dizer, na verdade, a Paula construiu, de fato, um universo literário em que essa turma sai de um núcleo, e esse núcleo é a Stefania, a Fanny, que era apaixonada por filmes, aí vem a Priscila, que é apaixonada por minissérie, Minha Vida Fora de Série, é genial, inclusive, o título que a Paula dá. Tem outras 2 séries de outras amigas da turma que a gente vai construir, que ainda é segredo, mas que a gente vai construir nos próximos anos. Ou seja, a Paula se tornou esse fenômeno porque ela soube construir um universo literário. E a gente dando todo o suporte, inclusive comercial. A gente só contratou uma gerente comercial em São Paulo em 2011. A Paula tinha vendido no ano anterior 11 mil exemplares, com 3 títulos, 3 volumes. Em 2011, com esse planejamento comercial, os mesmos livros vendem 3 vezes mais, 35 mil exemplares. Depois a gente começa a publicar outro livro da outra série, aí vai para 115 mil exemplares, depois 230 mil, depois, ou seja, aí passamos a fazer um plano editorial com um plano comercial. Inclusive para não deixar passar um ano, se possível, sem nenhum produto Paula Pimenta. Às vezes esse produto novo não é um livro seriado, mas é uma história em quadrinho, ou é um livro de contos. A gente lançou o Ano Inesquecível com a Paula, Thalita Rebouças, Babi Jutti e Bruna Vieira. Ou seja, foi um acontecimento, vendeu quase 51 mil exemplares entre agosto e dezembro.
Agora, o que é mais importante disso tudo aqui? Isso é um trabalho conjunto de marketing comercial e editorial, claro, mas a gente aprende a fazer livro vendedor, a gente aprende fazendo. Quer dizer, tudo que a gente aprendeu em torno do Projeto Paula Pimenta, ou com o Projeto Paula Pimenta, a gente, obviamente, passou a utilizar em outros projetos. Tanto que a gente lançou a Bruna Vieira, que era uma blogueira, e a gente começou a enxergar esses blogueiros, e esses blogueiros, concomitantemente, nesse momento da história do livro no Brasil, passaram a ser também autores de livros. O que para mim, naquele momento, era um paradoxo. Eram celebridades na internet, mas o sonho dessas garotas e desses garotos era publicar livro até hoje, né? Até hoje, os grandes youtubers hoje, eles estão se tornando um fenômeno de publicação, porque eles querem essa vida offline também no livro. Parece que o livro sacraliza, né? O livro, não sei qual é esse efeito que tem para uma pessoa que nasceu e que se construiu na internet. Bruno, a gente vendeu, era um número que nem a Paula tinha, primeira edição, 10 mil exemplares, 2 semanas depois, mais 10 mil exemplares. A gente tem uma publisher, Silva Totti, desde 2000 nos últimos 3, 4, ela está há 4 anos na editora, e ela tem um talento para poder produzir esses livros, que são livros construídos, ou seja, na verdade, a gente constrói um livro desse, né? O livro da Maísa, um sucesso, a gente vendeu 100 mil exemplares entre agosto de um ano, entre uma Bienal e outra Bienal. E você tem aqui Flávia Pavanelli, Jean Paulo. Eu acho, sinceramente, nesse momento, que começa a ter uma queda vertiginosa os livros de celebridades. Enfim, eu acho que são ondas que vêm, como veio a onda do livro de colorir, se bem que essa onda do livro de colorir, ela foi instantânea, né? Praticamente em menos de 4 meses, foi um estouro e depois caiu. Eu sinto isso agora. Eu sinto, por exemplo, que a Paula, ela teve uma venda menor em 2017, 2016, porque ela começou esse espaço de livro para o jovem começou a ficar muito competitivo. Uhum. São as autoras de livros de literatura concorrendo com autores de livros sobre a sua própria vida, enfim, ou o caso da Flávia Pavanelli não é exatamente uma biografia, mas ela ensina um pouco digamos assim, os garotos a como ter uma vida sentimental com algum sucesso e tal. Quer dizer, elas começaram, essas garotas e garotos, a se tornarem guias de comportamento para essa juventude. Esses livros passaram a ter muito sucesso. Agora, a gente pegou essa onda, eu confesso que agora o nosso esforço é no sentido da gente abandonar um pouco isso e voltar a prospectar autores de fato de literatura, mesmo que esse processo seja um processo muito mais longo. Agora, num momento de crise, 2015 para cá, a gente não podia se dar o luxo também de pegar carona em algumas ondas. É uma questão de sobrevivência também, né? Bom, aí a gente... Jane, só para fechar essa parte, eu tenho uma pergunta, se a sua editora ainda tem intenção de lançar livros juvenis, com exceção dos da Paula Pimenta. Não, a gente continua. A gente tem uma autora como a Babi Jewett, esse ano tem outro livro da Babi, a gente tem Pedro Guerra, a gente tem vários autores jovens, juvenis, que a gente continua, inclusive, lapidando, acompanhando, vem o primeiro livro, vem o segundo livro. Eu acho que a proposta nossa se publica um autor jovem, mesmo que ainda um pouco inexperiente, a gente quer apostar na carreira desse autor, mesmo que nos primeiros anos esse autor venda pouco, né? O Atos Brioni lançou um livro em 2016, a gente não lançou em 2017, talvez em 2018 ou 2019. Quer dizer, a gente quer acompanhar essa carreira, a gente quer acompanhar a construção desses autores. Acho que isso é uma coisa muito importante. A Paula Pimenta, nos primeiros anos os números eram muito tímidos. Depois virou esse fenômeno, mas assim, eu acho que muitos editores perdem a chance, muitas vezes, de construir autores mais robustos, porque os números são muito pequenos no primeiro momento, nos primeiros 2 ou 3 anos. Tá? Bom, então, eu queria entrar mais especificamente no que virou editora nos últimos anos, para além de Paula Pimenta, para além do catálogo da Autêntica de CTP, que é, de fato, a construção desse catálogo com personalidade, ou seja, cada selo, então, tem um catálogo
que o leitor se identifica com ele. A gente tem as pessoas que seguem a Gutenberg, portanto seguem as redes sociais também da Gutenberg, porque acompanham as publicações da Gutenberg. Então você tem aqui romances de época, eu prefiro chamar inclusive de romances eróticos. Para mim, romances de época é Machado de Assis, que você lê Machado de Assis e você sente que ali tem uma crônica de uma época. Mas o mercado passou a chamar esses romances eróticos, que se passam em séculos anteriores, né, Cilada para um Marquês, quer dizer, são romances eróticos que se passam ali naquele ambiente, naquele tempo. Então, a gente tem 4 autoras muito vendedoras, a gente pôs 2 aqui, Tessadé e Sarah McLean, não me lembro exatamente agora o nome das outras 2 autoras, eu não acompanho de perto esse catálogo, mas esse é o que eu chamo hoje de commodities. O problema é que, e aí eu acho que vale a pena chamar a atenção, é que são livros relativamente fáceis de serem produzidos, porque você compra essas traduções fáceis, fora do Brasil, com preço relativamente barato. Muitas editoras no mundo estão construindo esse tipo de literatura, essa literatura flat, que tem esse... eu falo que é a Júlia, Sabrina e Bianca, né, das 3 décadas anteriores, 4 décadas. Então, várias editoras começam a publicar a mesma coisa com preços variados e, obviamente, a editora que acaba tendo mais sucesso é aquela que tem o preço menor. Por isso que eu chamo de commodity. Todo mundo publica, todo mundo pode publicar. Em algum momento, obviamente, o livro de colorir também virou commodity. Todo mundo quis publicar, né? Então, muito provavelmente, não sei quando, mas em algum momento a gente vai deixar de investir nesse segmento de romance de época. Talvez quando a gente começou, tinha mais uma editora fazendo uma linha parecida. Agora a gente sente que tem várias editoras fazendo. E se você acompanhar os dados no mercado, você vai ver que não é um mau negócio publicar esse tipo de literatura. Mas é isso, vira commodity, todo mundo passa a publicar. Aí a guerra é de preços. Eu acho que chega um momento em que o editor, o fundador da editora, tem que escolher qual é o caminho que ele quer seguir. Talvez o nosso caminho daqui para frente não vá ser trabalhar com esse leitor cujo preço do livro seja determinante, mas trabalhar com leitores em que, ok, ele quer desconto, ele quer um preço acessível, mas ele faz uma escolha pelo livro, ele fala, inclusive ele valoriza aquilo que tem ali agregado naquele livro, uma boa tradução, um encapamento bacana, um tema que seja um tema mais profundo. A gente há de convir que esses livros que a gente chama de romances de época, romances de eróticos, eles têm uma trama muito parecida. As variações são relativamente pequenas, como era Júlia, Sabrina e Bianca. A gente tem essa série de Young Adult. Eu, no Brasil, não sei se faz sentido a gente falar disso, eu tenho dúvidas até hoje. Eu não consigo usar essa terminologia para nós, eu não consigo perceber a diferença entre o juvenil, Young Adult e romance e literatura adulta. Para mim, esse jovem adulto, ele já é um adulto. Eu trataria como... eu prefiro olhar para o negócio do livro no Brasil e pensar em infantil, jovem e adulto. A gente tem insistido um pouco nesse segmento, isso nos Estados Unidos é muito claro, muito evidente, mas eu não consigo perceber isso aqui tão organizado e tão fácil de ser identificado nas livrarias pelos leitores. Tá? Bom, então a gente continua ampliando o catálogo adulto da Gutenberg, com romances mais... que a gente chama de romances mais contemporâneos. Lisa Kleypas, uma autora muito conhecida, Maya Banks, que já fez erótico. Então, assim, aí a gente chama de contemporâneo. Agora, uma linha que eu gostaria muito de investir, que a gente identificou muito recentemente, de um ano para cá, é o que a gente chama de romance histórico. E aí eu acho que a gente pega, inclusive, um leitor disposto a encarar um livro mais robusto e com um preço um pouquinho mais elevado. Se a gente fala em romances de época no mercado de R$ 29,80, R$ 34,90, R$ 37,90, sem os descontos, esses livros, esses romances históricos, eles podem custar R$ 44,90, R$ 47,90, R$ 49,80. Quer dizer, quem é que lê Joana d'Arc? É alguém que quer, inclusive, ter essa experiência de leitura que passa pelo entendimento do que foi essa época. Esse livro, por exemplo, é uma biografia do tempo que permitiu a aparição de uma Joana d'Arc. Então, é um livro super bacana, com uma consistência historiográfica, com metodologia, é um livro bom de ler e, ao mesmo tempo, você entende essa história pela leitura. Esse é um romance totalmente, para mim, histórico aqui, porque ele mostra a vida naquele país, naquela Europa,
no momento em que Cícero é um personagem em evidência. E esse livro, Um Banquete para Hitler, essa capa ficou pronta hoje, eu encaixei rapidamente aqui nesse PPT, que é a história, digamos, uma das versões que Hitler morreu envenenado por uma das suas provadoras. Então Um Banquete para Hitler, acho que é A Morte Está Servida, que é o subtítulo. Portanto, é um romance histórico. Você entende aquele momento, a vida em torno daquele Hitler, daquele personagem. É agradável de ler, é uma ficção, mas é uma ficção histórica. Eu acho que essa é uma tendência, inclusive, não só da Gutenberg, do selo Gutenberg, mas do selo da Vestígio. Claro, pensando em públicos diferentes, pensando um pouco em temáticas diferentes. Acho que está claro aqui nessa apresentação da Gutenberg que ela naturalmente pegou um pouco mais o público feminino. Não é que ela vá continuar apostando nisso, mas aconteceu naturalmente pela Paula Pimenta, pegando o público muito mais juvenil feminino, Bruna Vieira, Maísa, e aí você vem aqui para os romances eróticos, os romances de histórias, mas com personagens mais femininas. Quer dizer, por mais que a gente queira tirar essa questão de gênero, talvez um catálogo vá se formando quase que naturalmente em função das próprias leitoras. Uma leitora que gosta de Lisa Kleypas vai lá e indica a Susan Elizabeth, ou seja, e você vai publicando também para agradar essa leitora. E quando você percebe, há vários títulos para atender aquele público interessado naquele tipo de literatura. Aí vem uma linha que a Silvia está desenvolvendo, que é muito interessante, que eu gosto muito, que é de policiais, que é um segmento que está crescendo muito no Brasil. Já visto que um dos livros mais vendidos no ano passado foi A Garota no Trem. E aqui eu acho que é muito interessante mostrar que nesse momento apareceram vários livros com a garota no título, a garota no gelo, a garota exemplar. Isso não é à toa, tá? Eu acho que não há nada de vergonhoso em a gente pegar carona nessas iscas. É uma isca, né? Tanto que esse livro diz, se você leu a garota no trem, a garota exemplar, você vai, etc. Ou seja, é para mostrar para aquele leitor daquele livro que há outros livros no mercado dirigidos para ele. Essa construção aqui na Gutenberg de romance policial e suspense vai ser organizado por autor. Então a gente já comprou, por exemplo, desse autor, Robert Brintza, a gente já publicou Garota no Gelo, Uma Sombra na Escuridão, Sob Águas Escuras. A gente comprou todos os 7 volumes de ficção, de thriller desse autor. E depois vem as outras autoras, os outros autores, essa autora que é a Lisa Gardner, a gente já comprou mais títulos dela, vem uma outra autora que eu acho que é Angela Massons. Ou seja, eu gosto dessa ideia também de construir catálogo em cima do autor. Então não é um policial aqui, outro ali, não. São vários policiais de um mesmo autor. Bom, eu queria voltar aqui, porque é óbvio que a gente percebeu com o tempo que o catálogo da Autêntica, com essa linha muito CTP técnica, ela começou a ter resultados muito pequenos. E também a gente publicou muito, no primeiro momento, teses e dissertações, o que ficou inviável depois de um tempo. Eu quero só chamar a atenção que em 2008 a gente publicou um livro, Ética de Spinoza, que para mim foi um divisor de águas, porque é um livro bilíngue, latim e português, de um pensador judeu do século XVII. Eu achava que ia levar dois anos para vender 2.000 exemplares, a gente vendeu em menos de 3 meses, depois fez uma outra edição de 3.000, vendemos de novo em poucos meses, e esse é um livro que até hoje a gente vende pelo menos uma edição capa dura por ano e uma edição monolíngue. O que isso me disse? É que era possível sim ter esperança, valia a pena publicar bem certas obras clássicas, fundamentais, que o livreiro valoriza isso, e o leitor valoriza isso. Então a gente começou a construir um catálogo na Autêntica, considerando principalmente qualidade de tradução, textos que acompanham a tradução, notas. Por isso que nasceu Obras Incompletas de Freud. E nesse caso a gente não fez uma edição cronológica, a gente fez uma edição temática. Então, textos de Freud sobre arte, literatura e os artistas. Textos de Freud sobre neurose, psicose e perversão. Ou seja, como é que você pode, no mercado em que há grandes editoras fazendo muito bem Freud, como é que a gente pode criar uma coleção Freud que não seja igual? Então eu acho que a gente acertou muito nessa coleção, que é uma coleção
temática. E vem vários outros livros por aí, reunindo esses textos do Freud do ponto de vista temático. Então, é uma coleção Freud diferente de outras coleções que tem por aí. Então, portanto, é possível competir nessa linha de publicação de Freud. E vem com a coleção Filô, que também é um pouco pegando carona no que a gente descobriu com Spinoza. Vale a pena publicar, sim, grandes autores consagrados, tanto clássicos como contemporâneos, como Judith Butler, como Lacan, Benjamin, que aqui é sobre Lacan, portanto um livro de introdução a Lacan. Agamben, a gente comprou vários livros do Agamben, que é um pensador contemporâneo muito importante. Então, ou seja, toda essa construção de um catálogo mais elaborado, mais cuidadoso, na autêntica, também partiu dessa experiência com um livro como Spinoza. E com isso também entramos aqui, que eu acho que é uma outra coisa importante falar, no clássico, que era uma coisa que a gente não pensava nisso há alguns anos atrás. Então a gente passou a publicar ficção clássica, universal e também literatura brasileira. Então a gente tem Virginia Woolf, tudo com capa dura, tudo com sobrecapa. A gente tem Utopia, que completou 500 anos, né? Os Mortos do Joyce. A gente tem Bartleby, ou seja, do Melville. A gente tem, que mais? A gente tem literatura brasileira. A gente tem Campos de Carvalho, a coleção inteira. Rubem Braga, Ferreira Goulart, ou seja, todos esses livros eles têm um acabamento diferente, quase todos com capa dura ou com algum adereço diferente. Para quê? Para esses livros permanecerem nas livrarias com destaque. Porque também tem essa questão. Tem muita gente fazendo o clássico, porque o clássico é de domínio público. Mas como fazer de modo que esse catálogo se diferencie de outros editores? Então a gente apostou nessa linha aqui, com esse diferencial da capa dura e da sobrecapa. Aqui tem alguns livros de sucesso em PNBE, né? A Sônia Junqueira, que tem um talento enorme para fazer livros com essa qualidade literária para a escola e para programas de governo, mas aqui a gente começou também a achar um caminho para publicar o clássico infantil e juvenil. E é bacana dizer isso aqui, porque a editora Zahar faz muito bem os clássicos, e eles chamam de clássicos de luxo. São os poucos, tanto os de capa dura no formato menor, como capa dura no formato maior. Como competir com aquela excelência, com aquela qualidade? Então a gente decidiu fazer boas traduções, mas com livros mais baratos, mais simples, que possam ser adotados em escola, porque de fato é um pouco mais complicado você adotar na escola um livro com capa dura. Quer dizer, a capa dura acaba sendo muito mais o livro de presente, o livro que você leva para casa. Então a gente achou um jeito de competir com as armas, competir de uma maneira totalmente diferente. O preço é outro, todos os livros custam R$ 29,80 cada um. Eles não têm o acabamento que tem, mas eles encontraram um lugar no mercado. A gente encontrou um jeito de fazer clássico infantil. Poliana é um dos nossos livros mais vendidos hoje. Só para vocês terem ideia, nesse mês Poliana vendeu quase 4.000 exemplares. É um número espantoso. Outros livros vendem muito menos, 300, 400, 600 exemplares, mas é um catálogo para sempre. É um catálogo, quanto mais ele circula, quanto mais títulos a gente vai lançando, mais a gente vai conseguindo jogar foco nessa coleção. Portanto, é um catálogo de livros infantis com uma coleção de clássicos e com preço acessível, mas com tradução de muita qualidade. E aí você tem, eu vou passar um pouco mais rápido, daqui a pouco a gente acaba, vou passar pela Nemo, que é essa editora que começou também, o primeiro lançamento foi em 2011, a gente começou a estudar esse estilo em 2009, 2010, começou publicando os clássicos de quadrinhos, Moebius, Corto Maltese, etc. Tal. Pegamos carona em várias ondas, Minecraft, Pokémon, etc. Tal. Mas agora a gente, o Arnaud, que é meu sócio inclusive nesse selo, é o editor, encontramos um caminho muito bacana, muito feliz, que são as graphic novels, ou seja, essa novela gráfica com temas sociais, temas políticos. Então tem Pilhas Azuis, que é uma discussão sobre AIDS. Não era você que esperava, que é sobre um pai que recebe uma criança especial que tem muita dificuldade
com essa criança. É um livro maravilhoso. A Marcha, que a gente está lançando essa semana, são 3 volumes, quer dizer, essa marcha americana que aconteceu nos Estados Unidos e que se tornou um grande movimento contra a desigualdade, né, contra o apartheid naquele momento. Aí você tem Justin, que discute a questão de gênero. Você tem o Mundo de Aisha, que é sobre as mulheres do Iêmen. Enfim, você tem uma irmã que é sobre sexualidade. Então, ou seja, a Nemo sai daquela linha de história em quadrinho tradicional e entra forte aqui em graphic novel com muito sucesso. Ou seja, é um livro que é livro, mesmo sendo gráficos. O olhar sobre esses livros, quer dizer, a valoração desses livros é muito maior do que a história em quadrinho. E você tem tanto um público feminino, masculino, que adora ler esse tipo de livro. E aí eu queria falar, então, desse erro na origem do selo Vestígio. Vocês viram lá que a Gutenberg agora é quem publica os policiais, de um modo geral, do grupo. Por que a gente errou nisso aqui? A gente já começou errando, inclusive, no nome do selo. A gente escolheu Vertigo, depois a gente percebeu, não houve nenhum problema judicial, mas não houve nada grave, mas a gente percebeu que havia uma revista no mercado com esse título. Então a gente tinha publicado, sei lá, 2 ou 3 livros, 4 livros, não me lembro, talvez um pouco mais, e a gente foi obrigado a mudar o nome para Vestígio. Hoje eu gosto muito mais do Vestígio do que Vertigo. Quer dizer, o catálogo hoje da Vestígio tem muito mais cara de Vestígio do que de Vertigo. Agora, o que aconteceu aqui? Aí que eu quero chamar a atenção para uma coisa muito importante. Quando a gente criou essa coleção, a gente achava que esse policial mais cult, mais psicológico, mais denso, ele tinha muito sucesso no Brasil. Hoje, depois de a gente assinar a Nielsen, a gente assina a Nielsen, a pesquisa Nielsen desde 2016, fica evidente que esse tipo de literatura não tem essa amplitude que a gente imaginava. Ou seja, você tem uma venda grande de alguns policiais, mas não esse policial mais cult. Você vê que a capa também dos livros tem essa cara mais no ar. Portanto, deu tudo errado, a gente não tinha acesso a números, a gente escolhe. É por isso que eu falo que esse achismo nos custou muito, porque foram muitos livros publicados com resultados pífios. E hoje a gente entende por que isso não tem muito espaço no mercado brasileiro. E se a gente for olhar outras coleções com esse perfil, se acompanhar pela Nielsen, se formos buscar esses números, vai ficar evidente que não existe esse grande mercado de policial de qualidade no Brasil. Existe policial mais comercial, um pouco mais flat, mais Netflix, né? Tá? Então, com isso, a gente mudou o catálogo da Vestígio, a gente mudou o conceito do catálogo da Vestígio. Sai o livro policial e entram livros com uma performance surpreendente. Tá? Por isso que eu estou dizendo aqui no primeiro item que a Garota no Gelo não saiu pela Vestígio. Por que a Garota no Gelo não saiu pela Vestígio? Porque a gente construiu esse catálogo desse policial um pouco mais CSI, por exemplo, na Gutenberg. E deixamos a Vestígio para outros propósitos. Então tem Segunda Guerra, principalmente não ficção. Então tem aqui Filhos de Nazistas, que é um livro incrível que começou, ele está vendendo quase mais ou menos 2.000 por mês, que é um número, para o Brasil, é um número incrível. A gente começou a publicar agora crimes baseados em fatos reais. Então não é o policial, esse policial detetive, flat, é esse crime baseado em fatos reais. Livros de divulgação científica como Neandertal, pegando carona no Sapiens, romances de época de fato. A gente não entrou aqui ainda, a gente vai ter em breve. Romances também historiográficos, mas com uma pegada um pouco diferente da Gutenberg. Tá? Então a gente sente naturalmente que a Vestígio tem livros que conversam muito mais facilmente com o público masculino. Mas obviamente porque o editor é homem, eu acho que até o gosto dele é esse gosto também. A gente publicou agora, por exemplo, um livro sobre Hugo Chávez. Então, mas não tem mais isso como sendo um norte. Olha, a Gutenberg vai publicar para o público feminino e a Vestígio vai publicar para o público masculino, mulher lê isso, homem lê aquilo. A gente quer desmitificar isso um pouco, a gente quer enxergar isso de outra forma, porque eu acho que isso mais engessa do que liberta. Bom, esse selo talvez o selo onde houve um planejamento mais ordenado, até porque ele aconteceu a partir do ano passado, e a editora já estava bem mais madura, ou seja, o grupo já estava bem mais maduro. De fato, já foi feito para o selo Autêntica Business um planejamento estratégico, com plano de metas,
com livros que poderiam atender um certo público, gerentes, empreendedores, mas com mais qualificação. São livros, o editor aqui, o Marcelo Amaral, ele desenhou esse projeto com livros que poderiam custar mais de 40, mais de 50, mais de 60. Se a gente for olhar aqui, qual é o concorrente direto desse selo? Provavelmente HSM, deve ser o concorrente mais direto, quer dizer, o público é um pouco parecido. Então, de fato, o Autêntica Business, ele foi desenhado. Então, é um selo, talvez, com menos tentativa e erro. Todos esses livros aqui acabaram performando aquilo que a gente achou que, de fato, performaria. Por quê? Porque a gente prospectou isso no mercado e sentiu realmente qual era o potencial de cada tema. Tem muito mais pesquisa, e claro, né, assim, se tratando de um nicho, porque obviamente quando você fala em business, você fala de um nicho, é muito mais fácil identificar esse público leitor para esse segmento do que para ficção, não ficção. Ficção e não ficção, em tese, é para todo mundo. Agora, publicar uma linha, que no fundo também é uma linha técnica, é muito mais assertivo o trabalho de divulgação, de prospecção, de pesquisa, e de contato com esses leitores, de chamar os formadores de opinião para poder apoiar esse projeto, ou seja, então, mas de qualquer forma eu sinto que em 2007 esse projeto já é resultado de uma maturidade do grupo, em que a gente tem muito mais cuidado agora em definir quais as áreas que a gente vai investir. Também tem a ver com essa possibilidade de pesquisar na Nielsen, de olhar o que está vendendo ou não está vendendo. Eu queria também fazer um comentário sobre os livreiros de modo geral, que a gente é muito pautado pelos livreiros. A gente vai numa livraria, não interessa de que tamanho, de modo geral os livreiros falam assim, não, eu vendo muito desse livro. Você vende? Não, a vida inteira eu vendi muito, mas se você perguntar o número, o livreiro não sabe qual é esse número. Então, ou seja, a gente leva para dentro da editora esse tipo de informação. Gente, vamos publicar, sei lá, romance, não sei o quê, porque os livreiros falam que vendem muito. Mas talvez isso não seja tão real como parece. Por isso que hoje é impossível para a gente desenhar novas coleções, ou seja, até desenhar um novo selo, não imagino que vai acontecer nos próximos anos, mas vamos supor que sim. É muito mais fácil para a gente fazer esse caminho que passa pela qualidade da informação, seja Nielsen, seja através de instrumentos de Big Data na internet, identificar o que os leitores estão falando de vários livros, o que eles apreciam em determinados tipos de livro. Quer dizer, sem informação a chance de a gente errar é muito grande. Tá? E a gente tem aqui então, que eu estou chamando de catálogo também, que é um projeto muito mais recente, de 2 semanas para cá, de fato, que é o que a gente chama de Autêntica Play, que a gente vai desenvolver, sim, cursos de educação à distância, na maioria das vezes cursos vinculados a livros que a gente já lançou. Então, a gente começa aqui o primeiro curso sobre sistemas de inteligência de vendas, e a gente lançou um livro muito recentemente, que é como os supervendedores utilizam inteligência emocional para fazer mais negócios. Quer dizer, eu não estou dizendo que um livro está totalmente traduzido nesse curso, mas a gente quer criar cursos em que conversam também com os livros que a gente está construindo. Então, em tese, hoje, a gente conseguiu chegar a um ponto em que, não sei se isso é um resumo do que é importante para nós, mas vamos imaginar que planejamento é fundamental desde que a gente tenha condição de fazer o melhor. É possível fazer um planejamento, uma grade de lançamentos em que a gente pegue as efemérides, em que a gente pegue datas comemorativas, em que a gente, agora, por exemplo, a gente está publicando 1968 em função desses 50 anos, né, de 68, tudo isso é fundamental. Mas, assim, refazer sempre, voltar atrás, desistir até acertar, tem sido para mim a condição de continuar publicando na indústria do livro. Esse é um negócio do experimento. E outra coisa, às vezes um livro que não deu certo há 3, 4 anos atrás, por algum motivo, pode dar certo 5 anos depois. A gente publicou a Mary Bell em 2002, 2003, a gente vê agora uma conjuntura favorável para reeditar esse livro da Mary Bell. E não aconteceu nada com ele em 2002 e 2003, mas é possível acontecer agora.
Tá? Então, eu sempre falo isso. É importante ter uma grade de lançamentos mensal, anual. A gente faz uma média de 130, 140 livros por ano. É muito livro. Mas mais importante do que a data de lançamento, do que seguir essa grade, é a gente fazer o melhor que a gente consegue. A melhor tradução possível, a melhor revisão possível, a melhor capa possível. É preciso cadastrar nas livrarias o livro com antecedência? É preciso. Mas se aquela capa, se aquele título ele não tiver adequado, ele não for convincente, o cadastro, no meu caso, aí é uma opinião pessoal, eu não sou gerente comercial, mas ele passa a ser irrelevante. Eu acho assim, você tem que sentir que o livro está inteiro, adequado, pronto para cair no mercado. Outra condição fundamental, enxergar o público-alvo, enxergar melhor o público-alvo. Sair fora desses preconceitos, dessa visão que é muitas vezes obtusa, né? Homem gosta de ler isso, mulher gosta de ler isso, jovem gosta... Quer dizer, muito disso é achismo, e a gente tem que fazer um esforço para a gente não cair no achismo. Agora, é evidente que todo mundo que trabalha com bens culturais também trabalha com um universo que é muito subjetivo. A cultura é esse ambiente subjetivo, né? Nem sempre é possível a gente ser pragmático, engenheiro o tempo inteiro. Eu acho que é bom se a gente tiver uma certa engenharia no trabalho diário, no planejamento da empresa. A gente sabe que realmente o negócio do livro ele é um negócio mais pantanoso, né? Bom, e ele é cheio de surpresas, ainda bem, né? Eu sempre falo que ninguém tem tédio prospectando e publicando livros. Então, enxergar melhor o público-alvo. Esse momento a gente está vivendo com muita contundência, a gente está muito atento a isso. Cada livro, quem é o público-alvo, como é que a gente vai conversar com aquele livro, com aquele leitor ou leitora, do ponto de vista de marketing, de colocação em livraria, de mídias sociais. É um todo que tem que ser feito com cuidado, tá? Por isso que eu falo aqui, que é impossível hoje para nós, principalmente se for um livro de entretenimento, é impossível fazer um planejamento editorial sem planejamento de marketing e planejamento comercial. Quer dizer, não nasce junto, mas a evolução tem que se dar conjuntamente. Regiane, vamos aproveitar esses minutinhos finais para responder duas perguntas. A Karina quer saber se o romance histórico vende menos do que o romance de época. Ela acha que sim. E a Nayara te pergunta se é uma tendência publicar livros que tratem de questões sociais, que tratem de causas, como, por exemplo, o livro da Djamila, do Marcelo Salete, Angola Janga. Olha, no caso, eu queria responder primeiro essa segunda questão, porque isso diz muito respeito a essa publicação da área de Ciências Humanas e Sociais. Nós mesmos criamos uma coleção muito recente, a coleção Argos, só para discutir a questão de gênero. Então, na universidade, é sempre uma tendência à discussão de certos temas, desde que a produção acadêmica acompanhe essa temática. Por outro lado, como a gente tem uma força enorme hoje na internet, nas mídias sociais, esses temas estão ganhando muito mais força. A questão da negritude, a gente tem uma coleção só sobre cultura negra, então essa coleção de gênero, eu não sei se é uma tendência, eu acho que está mais fácil hoje divulgar esse tipo de livro, esse tipo de catálogo, para o público diretamente interessado. Hoje você fala mais diretamente com os movimentos negros, fala mais diretamente com os movimentos ligados a gênero, tá? E a primeira pergunta, sim, o romance histórico, ele tem de ser um romance mais complexo, seria muito simplificador eu falar assim, quanto mais simples, mais fácil é um livro de ficção, maior o público para ele. Num país em que a gente tem muito menos gente com formação de leitores, né? Assim, formação de leitura. Então, eu imagino que um romance histórico ele é um livro mais complexo, é um livro mais elaborado, é um livro maior, é um livro que demanda uma leitura muito mais... demanda uma formação do leitor. Muitas vezes, formação universitária. No geral, sim, eu acho que o romance histórico vende mais que o romance de época. Em compensação, o romance histórico pode pegar um público mais masculino, feminino e masculino. Esse romance de época, que a gente está chamando aqui desse romance erótico, a sensação que eu tenho é que a grande massa de leitores é o público feminino. Tá? Ok. A Gerlaine Sombra pergunta, Regiane, qual a sua dica para editoras locais que projetam um alcance nacional? Eu fico pensando se com o advento da internet, hoje é possível falar em editora local.
A gente, ok, é uma editora mineira, mas assim, boa parte do que é pensado para o grupo é pensado em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Eu não sei mais se vale a pena a gente... O que seria uma editora local? Uma editora que publica autores locais? Porque, por exemplo, nós estamos em Minas Gerais, em Belo Horizonte. A gente vai publicar um autor de contos, já falecido, do Ilio Gomes esse ano, e muito provavelmente o interesse dele vai ser local, mas é um caso em 140 no ano. De um modo geral, acho que a gente nunca, desde o início, a gente nunca publicou pensando como editora local. Agora, é evidente que os autores que apareceram para nós naquele momento eram autores que estavam geograficamente próximos à editora. Eu acho que, olha, o mais importante para um editor jovem hoje que está começando é qual é a linha editorial que eu quero desenvolver? Para que público eu vou desenvolver isso? Vou divulgar essa linha editorial em que lugar? Hoje, a gente tem as redes sociais, qualquer pessoa, independente de que lugar esteja, pode fazer um trabalho incrível de divulgação em redes sociais. Antigamente, eram só os grandes jornais, e era talvez difícil para uma editora de Minas Gerais ter acesso a uma Folha de São Paulo, a um Estadão, ao Globo. Hoje também isso, eu não vejo muito essa fronteira, eu não vejo isso não. Eu acho que a gente pode abandonar esse critério. É uma editora com endereço, uma cidade X, mas que publica para um leitor de língua portuguesa que está no país inteiro. É assim que eu enxergo. Existem planos de thrillers nacionais? O aluno cita aqui o Rafael Montes, que se destaca, mas é um dos poucos conhecidos do Brasil. Tem também o André Bianco. Sim, eu tenho a impressão que, por mais que o Brasil hoje assimile muito a literatura de entretenimento, o romance policial, então, entrando aqui nessa linha de entretenimento, é muito estranho que a gente tenha, de um modo geral, tão poucos autores de literatura de entretenimento. A sensação que eu tenho é que, ao longo da história do século XX, o preconceito em relação ao escritor de entretenimento foi tão grande que só agora, muito recentemente, sei lá, de 20 anos para cá, 15, a gente tem autores de entretenimento de sucesso. O caso da Paula Pimenta é um exemplo disso. Eu acho que Paula Pimenta, há 30, 40 anos atrás, era muito mais difícil do que hoje. Lembrando que a Paula começou a construir o seu universo e a divulgar pelo Orkut, que deve ter sido a primeira rede social, né? Então, eu acho que tem algo que ainda não aconteceu. A gente tem casos de exceção na literatura de entretenimento. Isso não vale só para o romance policial, isso vale para a ficção de modo geral. Quantos casos a gente tem com a Paula Pimenta, com um universo literário tão amplo e tão assertivo como literatura de entretenimento? São poucos os casos, né? Verdade. Tem uma pergunta, eu acho que você já respondeu, mas se você quiser reforçar, é como a Autêntica organiza as linhas editoriais de acordo com os selos. É isso. É importante dizer que cada selo tem o seu editor, o seu publisher. Esse publisher é quem prospecta, ou quem atende o agente, ou quem recebe livro para avaliar, ou quem contrata parecerista para dizer se esse livro tem borogodó, tem pegada do início ao fim. Agora tem as feiras internacionais, como tem a Feira de Londres acontecendo a partir de semana que vem, os nossos editores, todos eles recebem um monte de listas, de catálogos, inclusive de editoras estrangeiras que estão lá em Londres para fazer negócio, mas elas não apresentam esses catálogos só para quem está em Londres, elas apresentam esses catálogos para o mundo inteiro. Então, ou seja, o selo Vestígio vai receber propostas específicas para o selo, os próprios agentes vão aprendendo com o tempo a diferenciar o que a Gutenberg gosta, o que a Vestígio gosta, o que a Autêntica pode assimilar, o que o editor aprecia, qual que é o gosto daquele editor. Ou seja, há ali toda uma construção também, um relacionamento que vai se formando com o tempo e que vai direcionando tanto o olho do editor como o olho das editoras estrangeiras e dos agentes em direção a esse editor. Tá bom? Então, terminamos as perguntas e temos vários participantes aqui elogiando a palestra. Parabéns. Que bom. É muito assunto para pouco tempo, mas podem me chamar, tá? Que eu volto aqui com o maior prazer. Ok. Muito obrigada. Mais uma vez, em nome da Casa Educação, nós agradecemos a sua presença, o seu aceite. E eu queria dizer que a nossa próxima aula do Abril do Livro será na quinta-feira, sobre o tema Práticas Eficazes de Gestão de Negócios no Mercado Livreiro, com Bruno Mendes, do Coisa de Livreiro. Esperamos vocês aqui. Muito obrigada.